Olá, queridos, bom dia! Bem-vindo, mês de julho! Vamos aí para um friozinho um pouco mais intenso, né? É o mês do inverno com mais intensidade, mas a gente vai sendo aquecido a cada manhã pelas mensagens dessas meditações que são tão especiais. E hoje, essa meditação foi escrita pela Adriana Cerato, que mora lá em Tatuí, em São Paulo. E finalmente uma brasileira aqui para a gente contar a história, não é? E ela estava falando que ela e sua filha estavam voltando aqui do sul do país. Tudo estava indo muito bem, até que de repente ela percebeu que a serra que ela costuma subir estava deserta. Isso era uma coisa até incomum para um domingo bem ensolarado. Aí ela parou numa lanchonete, que geralmente está lotada, mas naquele momento estava vazia. Continuou seguindo até o posto de combustível, onde um frentista alertou-a sobre o que havia acontecido. A polícia havia bloqueado a estrada por causa de um arrastão envolvendo reféns. Ela falou assim: moço, eu só sei esse caminho. Tem alguma alternativa que eu possa usar? Aí ele falou assim: olha, a senhora vai em frente e pega uma estrada para o bairro. Vai dar lá em Itapetininga. É o único caminho. A placa é do lado direito. Aí a Adriana seguiu olhando para encontrar a tal placa, mas ela não encontrou, gente. De repente, ela viu o bloqueio na estrada. Antes de se aproximar do último carro parado, ela ouviu a voz de Deus dizendo assim: siga aquele carro, não perca esse carro de vista. Quando ela chegou bem pertinho da caminhonete, ela leu a placa Tatuí, exatamente a cidade onde ela mora, né? Aquele senhor idoso desceu da caminhonete, atravessou a pista antes que ela pudesse perguntar a ele se ele conhecia outra rota para Tatuí. Então ela perguntou para a esposa daquele senhor que estava no carro. Enquanto isso, ele voltou e ela falou que iria segui-lo. Aí ele olhou para o carro dela com um olhar meio de desprezo e falou assim: olha, o meu carro aguenta, agora não sei o seu se vai aguentar a estrada. Ele entrou na caminhonete e ela correu até o carro dela. A sua filha estava inconformada, protestando porque ela estava aí de repente arriscando numa estrada de chão, seguindo alguém que ela não conhecia. Então ela explicou que ela tinha entendido que havia recebido uma ordem de Deus quando estava se aproximando daquele bloqueio. Sabe, aquele senhorzinho parecia um dublê de filme de aventura. Ele dirigia muito louco, ela fala aqui. Então ela clamou a Deus em pensamento para que Deus conduzisse o carro dela. Depois que eles chegaram do outro lado do bloqueio, ali na rodovia principal, ela ficou muito aliviada, agradecida a Deus pela ordem que ele havia dado e pelo cuidado que ele tinha dado a ela e a sua filha. Sabe, às vezes a gente precisa obedecer a uma ordem do Senhor, mesmo sem a gente entender as suas razões. A gente deseja sempre ouvir, mas sabe, não adianta a gente ouvir e não obedecer. Por que Deus vai continuar falando pra gente se de repente a gente ouve, mas não quer praticar aquilo que Ele fala? Enfim, essa é uma outra reflexão que a gente pode fazer desse texto. Mas o fato é que Provérbios 8:33 nos alerta, dizendo o seguinte: ouçam a minha instrução. O ouvir aqui na palavra de Deus é mais do que escutar, tem a ver com praticar. E você está ouvindo de verdade, obedecendo aquilo que Deus fala? Eu espero que sim. Siga não só aquele carro, como a história falou, mas siga a voz de Deus. Ótimo dia e até amanhã.